Queridos amigos, muita paz a todos, sempre com imensa satisfação que estamos reunidos em nossa casa para mais um dia de reunião. Sejam todos muito bem-vindos, uma ótima noite, que possamos ter um momento de paz e de fraternidade para que ao retirarmos-nos daqui, possamos nos retirar melhor do que quando aqui chegamos. Então sejam todos muito bem-vindos, muita paz e que Jesus abençoe a todos. Como é de praxe, nós damos sempre alguns recadinhos antes, né? Então, para conhecimento de todos, cada palestra que nós fazemos aqui na casa, nós estamos transmitindo e gravando simultaneamente, tá? Nós estamos com 3 palestras semanais, só que uma delas é apenas online e as outras 2 são presencial e online, tá? Às quartas-feiras, 20 horas, que nós estamos aqui, ela é presencial, mas também é transmitida ao vivo pelo nosso canal no YouTube. O mesmo acontecendo com a de domingo, 9 horas da manhã. A de sexta-feira, 20 horas, que não é presencial por enquanto, é apenas online, ok? Então, nós estamos nessa dinâmica devido à pandemia, mas se Deus quiser, em breve tudo voltará ao normal e poderemos, enfim, vivenciar como vivenciávamos antes todas as nossas atividades. Mas por enquanto, por medida de segurança, é necessário que seja dessa forma, ok? Lembrando que nós mudamos alguma coisa do habitual do trabalho, por exemplo, a nossa água fluidificada, aquela questão dos copinhos com água que todos estão acostumados, não estamos fazendo no momento, devido à questão da segurança, mas quem quiser trazer a sua água de casa, traga a sua garrafinha, fique com ela no colo, que o trabalho é o mesmo ficando com ela, Deus abençoa da mesma forma, ok? E o mesmo acontecendo com os nomes. A gente anotava sempre os nomes para a oração, né? Na entrada, cada um anotava os nomes dos seus entes queridos para a oração. Também não está sendo feito por questão da pandemia, mas tragam os seus nomes no pensamento e na hora da prece, na hora do passe, mentaliza que sempre as pessoas são beneficiadas, assim como nós mesmos também o somos. Lembrar também que a nossa livraria se encontra aberta, tá? Nossa livraria está aberta, quem desejar conhecê-la. Nós temos a nossa livraria e temos o nosso bazar, tá? Hoje estamos funcionando apenas com a livraria, mas estamos procurando aos poucos voltar ao funcionamento normal das nossas atividades dentro do possível. Hoje temos a livraria aberta, quem desejar ir lá conhecer, ver os livros, enfim, todo o resultado do trabalho da livraria é revertido para as atividades sociais da nossa casa e para a ampliação das nossas atividades. E por último, lembrar a todos também a importância de se usar a máscara de forma correta, tá? Especialmente quando estivermos aqui dentro, tá bom? A máscara cobrindo o nariz e cobrindo a boca. Nós entendemos que às vezes a máscara é um pouco incômoda, então dá vontade de deixar o nariz para fora, dá vontade de tirar um pouco, mas infelizmente não é possível, tá? Até porque para deixarmos teríamos que deixar todos e aí perde-se totalmente o controle com relação à pandemia, tá bom? Então a gente pede para que se use a máscara corretamente, tá? No nariz, cobrindo o nariz, a boca, como deve ser, como é a orientação, tá bom? A gente conta com a compreensão e com a colaboração de todos. Dito isso, então, vamos ler uma página para logo em seguida fazer a nossa prece. O livro é O Caminho, Verdade e Vida, como de praxe, de Emmanuel, através de Chico Xavier. A página é Firmeza de Fé. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e na época da tentação se desviam. Jesus. A palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações.
Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará aos auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros, enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas. Provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza da fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Emmanuel. Vamos então orar. Bom e amado Mestre Jesus, divino amigo das nossas vidas, aqui nos encontramos, Senhor, desejosos de servir ao Teu Evangelho Redentor e de fazer com que nossas vidas sejam repletas de amor, de caridade, de compreensão, de tolerância, para seguirmos fielmente o Teu Evangelho de luz e de paz. Que as bênçãos, Senhor, do Teu Evangelho de amor possam iluminar nossas almas e, fortalecendo-nos esses sentimentos de amor e de esperança, torne-nos verdadeiros cristãos, verdadeiros servos do Teu amor. Sê conosco, Senhor, que a luz do Teu Evangelho possa preencher nossas almas, trazendo-nos a paz, a compreensão e a tolerância que necessitamos, a fim de que nossa vida seja cada vez mais rica de realizações e de alegrias. Sê conosco, Senhor, que Deus nos abençoe em sua infinita misericórdia e que os bons espíritos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe em mais uma noite de reunião em Teu santo nome. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, a nossa temática dessa noite é a respeito de uma parábola muito simples e bastante conhecida de todos, que é a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo é bem simples, bem pequena e traz um ensinamento muito profundo, como todas as parábolas trazem. As parábolas, como nós sabemos, é uma linguagem que Jesus utilizava, essa linguagem parabólica, é uma linguagem onde ele contava histórias. E através dessas histórias, ele então tirava ensinamentos para que pudessem ficar para a posteridade. Até hoje, inclusive, as histórias continuam sendo uma das melhores ferramentas de educação e de ensinamento. Tanto que o educador conta a história, os pais contam histórias para os seus filhos, os professores contam histórias para os seus alunos, os oradores contam histórias em suas apresentações. As histórias são sempre uma grande ferramenta de educação e de ensinamento. E inaugurada essa era de narrar parábolas, inaugurada por nosso Senhor Jesus Cristo, podemos dizer assim, porque foi Ele quem mais incentivou, mais demonstrou essa grandeza e essa profundidade que os exemplos trazem ao demonstrar os ensinamentos morais. E isso, então, além da sua sabedoria, que era divina, somava-se também os exemplos que lhe davam, que foram os exemplos mais belos que a humanidade já viu, de bondade, de caridade e de fé. Nessa parábola do joio e do trigo, Jesus teve a oportunidade de dizer aos apóstolos que um homem fez uma grande plantação de trigo. E esse homem então saiu para repousar. E os outros homens que com ele tomariam conta do trigo adormeceram. E ao adormecer, vendo que o terreno estava desprotegido, os inimigos invadiram o terreno e semearam o joio no meio do trigo. Ao semear o joio no meio do trigo, naturalmente que o joio começou a crescer junto com ele.
Quando eles acordaram e perceberam, viram então que o joio não era produtivo. O joio não deveria estar ali. E perceberam então que era necessário retirar o joio. E os trabalhadores decidiram arrancar o joio. Mas então o Senhor lhes disse: não retirais agora, esperem, e no momento certo vocês retirarão o joio e ele então será incinerado. E assim o joio cresceu junto do trigo e mais tarde ele foi retirado para que apenas o trigo pudesse permanecer. Nessa parábola tão simples, pequena, mas que traz ensinamentos tão profundos, Jesus quer demonstrar exatamente que no meio daquilo que é belo pode haver muitas vezes algo negativo, no meio do que é bom pode e muitas vezes há coisas negativas, coisas maldosas, e que é nosso dever estar atento para que isso não aconteça. Mas uma vez que isso aconteceu, é necessário ter sabedoria para lidar com as situações. Essa parábola demonstra que o trigo, que é algo tão utilizado pela humanidade a nível de alimentação, ele pode muitas vezes crescer no meio de ervas daninhas, porque o joio nada mais é do que uma erva daninha. Pela incúria, pelo descuido, pela falta de atenção daqueles que são responsáveis por cuidar do terreno. Mas porque adormeceram e não cuidaram dele, naturalmente o joio, a erva daninha, veio e tomou conta. Quando os trabalhadores então despertaram e quiseram retirar o joio de imediato, o Senhor pediu que eles esperassem. E por que pediu que eles esperassem? Porque se eles retirassem o joio naquele momento, poderia ser que o trigo também se estragasse. Na hora que retirasse um, o outro também seria arrancado. Então era necessário que esperasse mais um pouco, porque aí sim poderia se separar o joio do trigo. E até hoje, então, se utiliza a expressão de que é necessário separar o joio do trigo. Até hoje utilizamos essa expressão como uma forma de dizer que deve-se separar o certo do errado, separar o bom do mal, separar o que é justo do que é injusto, exatamente por conta da parábola que Jesus narrou, aonde o joio cresceu junto do trigo, como uma erva daninha que o joio é. Só que isso tem uma aplicação no nosso dia a dia muito mais prática, porque o joio simboliza tudo aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que é negativo. E o trigo simboliza aquilo que é bom, aquilo que é produtivo, aquilo que é edificante. E é nosso dever na terra separar o joio do trigo. E isso acontece em todos os campos da existência. Acontece com as pessoas, acontece com as ideias, acontece com as situações. Nós temos pessoas que são boas na terra e temos algumas pessoas que não são tão boas assim, para não dizer que são pessoas más. Poderíamos também utilizar essa expressão, mas é um termo um pouco mais forte. Há pessoas que são boas, há pessoas que não são. Há pessoas que são inteligentes, outras que são ignorantes. Há pessoas que são honestas, outras que são desonestas. E é nosso dever saber separar. Nós não queremos o mal de ninguém, mas também não podemos deixar que o mal tome conta de nós, ou que o mal perturbe toda uma grande realização. Por que existem no mundo as penitenciárias? Para poder separar o joio do trigo. Aqueles que querem se dedicar ao mal, que querem matar, que querem destruir, são retirados para penitenciárias. Evidente que tudo isso deveria ser muito mais bem organizado no mundo, é óbvio, mas para a pessoa ficar pela rua matando as outras, é muito melhor que ela se retire em um ambiente onde só estará ela, ou onde estará pessoas iguais a ela. Pelo menos ela não está piorando a vida de outros, nem está agravando a própria situação, porque quanto mais crimes cometer, mais grave será para ele mesmo na sua trajetória como espírito imortal. E separar o joio do trigo é um dever nosso em qualquer situação. Em pessoas, porque muitas vezes temos um grupo de boas pessoas e pode-se um grupo que queira prejudicar se infiltrar ali. Mas também isso pode acontecer no campo das ideias, pode acontecer no campo dos ideais. Quando olhamos, por exemplo, na religião, a religião é um manancial de bondade e de bons exemplos para o mundo. Mas também não falta na nossa história exemplos
de pessoas que se utilizaram da religião para o mal, que se utilizaram da religião para promover guerras, que se utilizaram do mecanismo religioso para usurpar, para proscrever, para subverter a ideia da própria religião. Aliás, até hoje ainda acontece. Hoje a humanidade está mais desperta, está mais atenta, mas ainda acontece. Pessoas que utilizam da tribuna religiosa para poder usurpar valores materiais, para se exibir, para enriquecer, em qualquer crença. E cabe-nos a nós outros separar o joio do trigo, porque a culpa não é da religião, é o ser humano que ali está. Em qualquer campo, não é a ideia em si, é a pessoa que faz uso daquela ideia. Em qualquer crença, em qualquer religião, em qualquer ciência, em qualquer filosofia, em qualquer lugar. Na política, por exemplo, a política há pessoas extraordinárias no mundo inteiro, trabalhando pelo bem da humanidade. Mas há aqueles outros, infelizmente, que estão ali para subverter o objetivo da política, para se corromper e assim levar prejuízo à população, ao invés de trabalhar pelo bem da população, que é o objetivo maior da política. Estão ali, muitos estão, infelizmente, no mundo inteiro, para poder subjugar, para poder usurpar os próprios objetivos da ideia do comportamento político. Ao invés de se preocupar com o bem da população, preocupa-se, infelizmente, em satisfazer as próprias vontades através de mecanismos os mais desonestos possíveis. É necessário fazer o quê? Separar o joio do trigo, separar o certo do errado, separar o bem do mal. Porque nós não vamos desejar jamais o mal de ninguém, mas também não devemos permitir que o mal dos outros perturbe os nossos trabalhos. Jamais devemos permitir isso, porque muitas vezes a presença de um ou de dois pervertidos pode perturbar o trabalho de vários que querem fazer coisas boas. Pessoas podem e devem ser retiradas de grupos para que elas não prejudiquem todo um grupo, muitas vezes pela sua maldade. Claro que muitas vezes, mesmo pessoas que são complicadas, são mantidas em certas situações para que elas possam aprender com o dia a dia, com o próprio trabalho. É evidente que sim, mas quantas e quantas situações que pessoas são retiradas de locais, de grupos, de atividades, de tarefas, para que o seu comportamento inadequado não venha perturbar o todo. Basta observarmos o contexto social. E é necessário que seja assim, porque esse retirar fará com que o grupo que permaneça seja beneficiado e fará com que aquele que se retire venha a repensar as suas atitudes. Então, muitas vezes é necessário um certo afastamento em algumas situações. Separar o joio do trigo é dever nosso em qualquer circunstância. E é necessário que nós tenhamos a sabedoria para ver, mas também a sabedoria para sentir. Porque muitas vezes nós nos achamos o trigo, mas quantas vezes nós também não somos o joio e não nos damos conta? Porque é muito fácil nós olharmos as coisas como se elas fossem direcionadas aos outros. Lemos uma mensagem e pensamos, essa mensagem era boa para o fulano. Assistimos uma palestra no Centro Espírita, pensamos, fulano que deveria estar aqui ouvindo isso, ele precisava ouvir isso. Mas não era só ele que precisava ler ou ouvir isso, também eu preciso. E é por isso que eu estou aqui. Então, muitas vezes, projetamos para os outros certas realidades que dizem respeito a nós mesmos. Quantas e quantas situações que, por falta de observação ou por falta de humildade, nós não observamos que nós nos encaixamos naquela realidade. Porque muitas vezes as nossas vaidades nos fazem achar que já estamos em um grau maior. Então, quando narramos uma história, quando lemos um livro, quando participamos de uma atividade mais edificante, muitas vezes projetamos em outros como se os outros precisassem ouvir aquilo, quando muitas vezes nós é que estamos necessitados de ouvir. É como no famoso mito da caverna de Platão. Acredito que alguns conheçam a história do mito da caverna de Platão. Platão conta, ilustrando o progresso da humanidade, resumidamente, de que é uma das histórias mais conhecidas da filosofia, de que no início todos estavam, um povo, um grande número de pessoas, estava dentro de uma caverna muito escura. Não havia nada a não ser a escuridão.
Aí viveram anos lá. De repente, um deles resolveu sair para ver o que havia fora da caverna. E então, ao sair, ele viu a beleza do sol, ele viu a natureza, ele viu as árvores e achou aquilo tão brilhante que voltou para contar para os seus amigos. Quando ele voltou, os amigos não acreditaram. E além de não acreditar, ainda maltrataram, porque acharam que ele estava mentindo, que ele estava ludibriando, falando de coisas tão bonitas para eles que viviam dentro de uma caverna. Maltrataram, prenderam-no, e assim fizeram com vários, até que aos poucos eles foram saindo e então viram a beleza do mundo. A vida não era só a caverna. Mas eles maltrataram porque se negaram a conhecer uma realidade superior àquelas que eles mesmos habitavam. Dar esse passo além é uma tarefa nossa. Sair da nossa zona de conforto é imprescindível, porque mudar dá trabalho, mas ficar parado é perda de tempo, é o começo da estagnação, é a vida improdutiva. Então nós temos duas opções: ou mudamos e teremos trabalho para isso, mas esse trabalho nos dará muitas alegrias, ou nos acomodamos como estamos. E a acomodação nunca levou ninguém a nenhum tipo de progresso, em nenhuma época da humanidade. Mas quando falamos em histórias como o mito da caverna de Platão e outras mais que poderíamos citar, nós nos colocamos no lugar daqueles que saíram da caverna, mas não nos colocamos no lugar daqueles que estão dentro da caverna e que não acreditam no que há lá fora. Nós achamos que já estamos fora da caverna, mas muitas vezes nós estamos dentro dela e não percebemos isso, e não saímos do nosso círculo, não saímos do nosso mundo, das situações que criamos, e passamos a viver aquilo que nós acreditamos que é a verdade, porque aquilo está ao nosso derredor. Criamos um mundo na nossa área mental e passamos a viver em torno daquilo, como se só existisse aquilo. Por que tantos conflitos emocionais na atualidade? Por várias razões, 1000 razões, mas uma delas é essa. Nós criamos uma realidade mental e giramos em torno dela, como se só existisse aquilo. E passamos a focar no problema, quando na verdade o grande segredo da vida é focar na solução e não no problema. Porque tudo aquilo que eu foco aumenta. Aonde está o meu foco vai aumentar. Se eu foco no problema, o problema aumenta. Se eu foco na solução do problema, a solução do problema aumenta. Se eu focar na doença, eu vou ficar doente. Há pessoas que focam na doença, estão sempre doentes. Todo mundo aqui deve conhecer pessoas que estão sempre doentes. E há outros que estão sempre saudáveis. Ou quase sempre. Porque depende de onde colocamos o nosso foco. A pior coisa diante de um problema é ficar pensando o tempo todo nele. É a pior coisa. Quando temos um problema para resolver, nós sabemos que ele existe. Agora vamos trabalhar nas soluções e parar de pensar no problema. Quando paramos de pensar nele, muitas vezes ele se resolve sozinho. Muitas vezes ele se resolve naturalmente. Muitas vezes o próprio tempo já resolve aquele problema. E nós muitas vezes teimamos em resolver algo que não está em nossas mãos resolver. E estamos deixando de viver, porque criamos um mundo que pertence só à nossa vida mental, a mais nada. Então é necessário sair dessa caverna de Platão. É necessário quebrar essa bolha. É necessário separar o joio do trigo, de forma racional, deixar um pouco o sentimento de lado e pensar também com a razão. Porque nós temos duas áreas na vida. O Espiritismo nos ensina. Nós temos, não só o Espiritismo, mas a psicologia de uma forma geral. Nós temos a área do sentimento e a área da razão. A emoção e o raciocínio. Todos temos os dois lados. E esses dois lados têm que ser equilibrados. Se eu sou apenas razão, eu sou um robô, que só sei raciocinar,
mas não vou me emocionar com nada, não vou dar um abraço em ninguém, não vou sorrir para ninguém. Seria apenas razão. Mas se eu for apenas emoção, sem razão nenhuma, é um caos total, porque vai ser sofrimento o tempo inteiro. Então eu tenho que equilibrar a emoção com a razão, o sentimento com o raciocínio, com a inteligência, para que eu possa viver em paz. E desenvolver esses dois lados é um dever nosso de cada dia. É um dever nosso de cada dia. Porque muitos artistas não conseguem organizar a própria vida. Precisam de um secretário, precisam de um empresário, precisam de tantas pessoas ajudando. Porque muitos artistas desenvolvem tanto o lado emocional que esse outro lado racional não desenvolve. Então ele é apenas emoção. Pode fazer um trabalho maravilhoso, mas em outro campo da vida ele acaba não sendo tão produtivo, que é esse outro lado da organização. Quantos que terminam a vida depois de tanto sucesso, terminam a vida falidos, terminam a vida com 1000 problemas, porque se guiaram apenas pelo sentimento, mas não pela razão. Equilibrar isso é fundamental. Nós precisamos fazer com que o nosso sentimento seja mais equilibrado. E separar o joio do trigo, que Jesus ensina, é muito mais do que o joio e o trigo, literalmente. Quem planta o trigo tem que se preocupar para que ali não exista o joio, e se o joio surgir, separar dele, ok. Mas muito mais do que isso, é algo para a vida inteira. É algo para todas as situações. Fazer uma autocrítica do meu comportamento, não uma autocrítica excessiva, porque a autocrítica em excesso vira falta de autoestima. Mas fazer uma autocrítica periódica, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou pensando, quais os meus objetivos de vida, quais são os meus projetos, o que eu tenho sentido, onde está o meu sentimento, e analisar criticamente isso. Será que eu estou vivendo do passado? Será que eu estou vivendo do futuro? E estou deixando de viver do presente, que é a única coisa que existe? Que é a única coisa que existe é o presente. O passado já se foi, o futuro ainda virá. Mas tudo isso, o passado, quando estava presente, era presente. E o futuro, quando chegará, será presente também. Então só existe presente, não existe mais nada. Se eu vivo preso ao passado, isso se chama sentimento de culpa. Se eu vivo preso ao futuro, isso se chama ansiedade. O correto é eu viver o agora, porque só existe o agora. O amanhã, quando chegar, ele será agora. O futuro, quando chegar, ele será presente, porque só existe o presente. E o que eu estou fazendo com o meu presente? Será que eu estou separando o joio do trigo no campo emocional, no campo sentimental, no campo profissional, no campo familiar, em todos os campos? Será que eu estou sabendo separar o joio do trigo? Ou estou deixando a minha vida ter uma grande confusão e não estou organizando ela? É uma reflexão que nós temos que fazer. Como está a organização do meu tempo, do meu dia a dia, das coisas que eu faço? Quanto tempo perdemos com nada? Com nada. Eu vi uma pesquisa recentemente que eu achei tão interessante, que um americano, ele perdia por dia 10 minutos procurando a chave do carro. Um cidadão americano perdia 10 minutos por dia procurando a chave do carro, seja dentro da sua casa, seja no trabalho, seja onde for. Imaginemos 10 minutos por dia, ao final de uma semana ele gastou 1 hora, perdendo 1 hora apenas procurando a chave do carro, fora outras situações. Isso em uma semana. Em se considerando que o ano tem em torno de 50, 55 semanas, podemos dizer que ele gastou em torno de 50 horas do ano procurando a chave do carro, o que significa mais de 2 dias jogado fora. Repito, apenas a chave do carro, fora em outras situações. Quanto tempo não se perde. E isso falando dos americanos, que dirá nós brasileiros, que normalmente somos um pouquinho mais desorganizados que os americanos nesse aspecto. E isso para falar de uma coisa simples do dia a dia, que nós perdemos tempo e perdemos esforço, porque não nos organizamos. E as outras coisas? E a nossa vida familiar? E a nossa vida emocional?
e a nossa vida religiosa, e a nossa vida profissional. Como a vida seria melhor se conseguíssemos educar o nosso dia a dia, se conseguíssemos corrigir os nossos hábitos, melhorá-los. Claro que certos hábitos não são fáceis de corrigir, é evidente que não. Há certos comportamentos que estão tão arraigados que são difíceis de corrigirmos, mas há outros que são mais fáceis. E nós estamos aqui para fazer isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um texto belíssimo do Espírito de Verdade, que presidiu o advento da terceira revelação da doutrina espírita. O Espírito de Verdade, em determinado momento, diz: irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Nada perece, ou seja, nada se acaba, nada se perde. Agora tudo se transforma. E para que a vida seja verdadeira, nós temos que vencer esse lado inferior do ser humano, essa impiedade a que ele se refere, esse mal que é representado pelo joio. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o vencedor do mal. Sejamos os vencedores da impiedade, sejamos os vencedores do mal também. Vencer o mal significa superar tudo aquilo que nos prejudica de alguma forma. Significa nos preocupar em ser melhor. Porque nós temos opções na vida. Se a dor bate à minha porta, eu tenho duas opções. Ou eu deixo ela me destruir, ou eu deixo ela fazer com que eu cresça. Eu tenho que escolher. Se algum problema me abateu, ou eu sento e choro, ou eu levanto e vou à luta. É uma opção que eu tenho que fazer. E os grandes gênios e seres humanos que passaram pela nossa humanidade fizeram do mal uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de construir, uma oportunidade de fazer o bem. E as grandes transformações que a humanidade passou, normalmente surgiram a partir de decepções, a partir de problemas, a partir de dificuldades. As grandes invenções que a humanidade encontrou foi a partir de problemas, a partir de lutas, não foi a partir de facilidades. As curas das doenças surgem por quê? Porque existiu o sofrimento daquela doença para que a cura pudesse surgir. Os objetos que nós utilizamos, tudo isso surge das dificuldades humanas. Aliás, se olharmos para a nossa vida aqui, cada um de nós com a sua vida particular, se olharmos o nosso passado, vamos ver que muitas vezes nas horas de dor, foram as horas que mais crescemos. Em todos os momentos estamos crescendo, mas nos momentos de dificuldade crescemos ainda mais. Basta olharmos a vida que tivemos até hoje. Cada um que pode fazer a sua própria reflexão, mas vai ver que nos momentos de luta foi o momento que mais cresceu. Normalmente é assim que funciona. Porque aqueles momentos que nós mais nos debilitamos foi o momento que mais aprendemos e aquilo nos impulsionou para o futuro e nos fez sair dali muito melhores. Isso é entender essa sabedoria de separar o joio do trigo, de olhar para diante, de construir para o bem, de não permitir que o mal prevaleça, porque o joio representa o mal na parábola do joio e do trigo. Não permitir que o mal prevaleça, mas não é só o mal de fora, pessoas más, não é só isso. É também o mal que está em mim, que me prejudica, que prejudica a minha saúde, que prejudica o meu trabalho, que prejudica a minha vida sentimental, a minha vida mental, a minha vida familiar. É o mal que está dentro de mim, que todos nós carregamos. Separar isso é fundamental. Essa separação faz com que nós venhamos a crescer. Jesus disse: se alguém disser que eu estou aqui ou ali, não acrediteis, porque eu estou no coração de cada um. Palavras de Jesus. Se alguém disser que o reino dos céus está no céu, se alguém dissesse que o reino dos céus está no céu,
Não acrediteis, disse Jesus, porque se o reino dos céus estivesse no céu, os pássaros teriam precedido a vós outros. Quanta sabedoria! Se o reino dos céus estivesse no céu, os pássaros teriam precedido a vós outros. Se alguém disser que o reino dos céus está no mar, não acrediteis, porque se o reino dos céus estivesse no mar, os peixes precederiam a vós. Então, se alguém disser que eu estou aqui ou ali, disse o Senhor, não acrediteis, porque eu estou no coração de cada um. E se o Senhor está no coração de cada um de nós, é necessário mergulhar para dentro para encontrá-lo, e não na correria do mundo, do dia a dia, que nós vamos encontrar o Senhor. Todos temos momentos de correria natural, a vida social atualmente está mais agitada, mas temos que ter momentos em que estamos só nós, em que estamos nós e a natureza, em que estamos em silêncio. Como é difícil encontrar o silêncio na atualidade. Normalmente estamos fazendo tantas coisas, e hoje com a tecnologia estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Antigamente a pessoa saía para dirigir, ela dirigia. Hoje ela dirige, ouve música, fala no celular, tudo ao mesmo tempo. Antigamente nós íamos almoçar, nós almoçávamos em família. Hoje a gente almoça, olha para o celular, assiste televisão, tudo ao mesmo tempo. Como vamos encontrar a nossa paz desse jeito? Então ter momentos de tranquilidade, momentos em que estamos só nós com Deus, porque a única companhia que temos 24 horas por dia é Deus. Por mais que tenhamos uma família maravilhosa, amigos maravilhosos, por mais que estejamos sempre na companhia de pessoas queridas, há momentos que estamos só nós. Ninguém está acompanhado 24 horas por dia. Absolutamente ninguém. Há momentos que estamos só nós. E como são esses momentos? São momentos de prazer ou são momentos ruins? De tristeza, que eu tenho medo? Tem que ser momentos de prazer. O mesmo prazer que eu tenho de estar com uma pessoa querida é o prazer que eu tenho que ter de estar comigo. Porque é muito bom conviver com as pessoas, mas também tem que ser bom conviver comigo. E como está a minha convivência comigo mesmo? Como está a minha convivência comigo? O que eu penso quando eu estou sozinho? O que eu acho, o que eu faço, o que eu imagino? Conviver consigo mesmo é uma sabedoria. Jesus, antes de começar a sua pregação, se retirou para o deserto e ficou dias em silêncio com Deus. Buda se iluminou na tradição do budismo, o príncipe Siddhartha Gautama, quando ele se recolheu e ficou na sombra de uma árvore bódia, e ali, ao meditar durante várias horas, vários dias, segundo a tradição, ele encontrou então a iluminação e tornou-se um Buda, um iluminado. E assim inúmeros outros, assim todos os que fizeram a diferença no mundo. Por isso que hoje se fala tanto na meditação, nas visualizações, para a importância de estarmos bem conosco. Esses momentos conosco nos engrandecem, e esse engrandecimento torna a nossa vida mais produtiva, mais realizadora. E separar o joio do trigo, meus irmãos, é isso, é separar o certo do errado, o bom do mal, o justo do injusto. E isso não é uma tarefa apenas fora, é acima de tudo uma tarefa que está dentro de mim, porque o que o Espiritismo quer é exatamente isso. O que a doutrina espírita nos ensina é exatamente isso, fazer essa mudança interior que vai me tornar uma pessoa melhor e me fará mais caridoso, mais simples, mais humilde, porque meus discípulos, disse Jesus, serão conhecidos por muitos se amarem. E esse amor, travestido na vivência da caridade, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, é que vai fazer que a nossa existência seja cada vez mais rica e mais produtiva na seara do Senhor. Eu agradeço a atenção de todos, o carinho desse momento da presença, avisar que nós já vamos passar para o passe, ok? O passe é o passe coletivo,
tá? Não estamos mais dando os passes individuais como antes, os passes são coletivos, então todo mundo permaneça sentadinho onde está, por favor, que mentalize, que mantenha o pensamento em prece na hora do passe, tá bom? E lembrar também que a próxima palestra nossa terá como tema o homem de bem. Então todos estão convidados para as próximas palestras. Quem está agendado, ótimo. Quem não conseguiu agendar, acompanhe através da internet, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Vamos agora mentalizar nossos queridos, nos preparando para esse momento de passe, pensando em nossos queridos, para que essas vibrações cheguem até eles. Fechem seus olhos, esqueçam preocupações, pensamentos. Comece a respirar fundo. Comece a pensar no seu espírito protetor, que está agora ao seu lado, tentando estabelecer um contato com você. Sua família espiritual. Está torcendo para que você vença todas as provas, todas as dificuldades. Espíritos que te amam profundamente, que estão esperando por você, estão olhando, chorando, sorrindo. Eles não podem tirar você das experiências. Eles não podem viver a experiência por você. Mas eles te amam profundamente, estão ao seu lado. Estão te inspirando, te dando ideias, fortalecendo o seu coração. Sinta agora esse profundo amor. Sinta o quanto você é amado, o quanto você é acompanhado, o quanto você é um coração querido. Pense em todos os recursos que foram disponibilizados para que você encarnasse. Todas as providências que foram tomadas para que a sua encarnação chegasse ao ponto que chegou até agora. Pensa nisso. Quantas criaturas se movimentaram? Quantas pessoas foram chamadas a colaborar para que você estivesse vivo aqui agora? Para que você tivesse a profissão que tem, para que você tivesse os recursos que tem, para que você tivesse as oportunidades que você tem. Sinta esse amor. Mergulhados nesse amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso irmão mais velho, nosso irmão amado, nosso Mestre Jesus. Mestre, muito obrigado por ter nos colocado onde nos colocou, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer a todas as dificuldades da nossa vida, porque elas estão nos tornando mais fortes, Mestre. Mas, por favor, Senhor, nos ensina a confiar no Teu coração, mesmo quando a tempestade for intensa. Nos ensina a confiar na Tua direção, mesmo quando tudo pareça estar perdido.
Ampara os nossos familiares, Mestre, os nossos entes queridos, cuida de cada um deles. Amplia a nossa percepção espiritual da vida, Jesus. Nós que estamos dormindo, estamos distraídos, estamos cegos. Nos ensina a ver a beleza da nossa vida, a beleza da nossa programação espiritual, Jesus. A beleza das providências que são tomadas a cada dia. Esses corações queridos que choram, que sorriem, que nos amam e que nos envolvem. Que nunca nós nos esqueçamos desse amor, Mestre. Que nós possamos seguir o Teu Evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos nas Tuas lições imortais. Ampara os trabalhadores, fortalece o coração de cada um deles, que cada um possa sentir a sua missão espiritual, o propósito da sua encarnação, o motivo de estarem nessa cidade, e que cada um sinta queimar no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem com o Teu auxílio. Ampara-nos, Mestre, agora e sempre. Assim seja, Senhor. E assim, meus irmãos, encerramos a reunião de hoje, que possamos chegar aos nossos lares na companhia do nosso Mestre Jesus. Tenham todos uma boa noite. Vão com Deus.